Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir as Escrituras no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Vamos fazer mais uma oração? Há muitos irmãos que estão viajando, há um grupo significativo de jovens e adolescentes que estão no acampamento, né? Então vamos pedir a bênção de Deus sobre esses nossos queridos irmãos. Particularmente, eu quero pedir uma oração pelo presbítero Anderson Júnior e a Sirlene. Eles pegaram estrada hoje cedo, estão indo para São Paulo, para um congresso da editora Fiel, e aí é provável que eles cheguem à noite lá, né, pastor? Estão indo de carro. Vamos pedir a Deus que os guarde e que os proteja também. Vamos fazer essa oração juntos? Pai, nós queremos te agradecer por esse feriado, um tempo de descanso e de refrigério, e queremos interceder pelos nossos irmãos que estão na estrada. Há tantos irmãos que aproveitaram o feriado prolongado para tirarem esse tempo de descanso, e nós rogamos ao Senhor para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os proteja, para que a tua mão santa e poderosa esteja sobre cada um dos teus filhos. Oramos, ó Deus, pelo presbítero Anderson Júnior, sua esposa Sirlene, que estão a caminho do congresso da Fiel. Que o Senhor os guarde nessa longa trajetória, que o Senhor os livre de todo e qualquer acidente, e que a boa mão santa e poderosa do Senhor, ó Deus, esteja sobre a vida dos teus servos. Oramos por aqueles que fizeram viagens mais próximas, pedimos ao Senhor para que o Senhor também os guarde. Pai bendito, abençoa os nossos jovens, os nossos adolescentes que estão no acampamento da Federação. Nós te agradecemos pelos relatos, ó Deus, que temos ouvido por parte do pastor Wesley, do que o Senhor tem feito ao longo desses dias nesse acampamento, e pedimos ao Senhor para que seja de fato um tempo de graça, de manifestação do teu poder, e que cada um dos nossos filhos, jovens e adolescentes, sejam visitados por tua graça e pela tua misericórdia. Que seja um tempo de restauração, um tempo de edificação, de salvação em Cristo Jesus. Que eles tenham encontros reais e verdadeiros com o Senhor e com a tua palavra. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, guarda-os, protege-os. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, só lembrando que nós estamos aí na nossa campanha de 50 dias de jejum, oração e contribuição. Audi, acho que... foi. Pronto. No dia 27 a gente vai ter o nosso outlet. Se você ainda não fez a sua doação, nós pedimos a você para que faça. E no dia 27 vai ser o dia inteiro aqui, começa às 9 da manhã e vai até às 17 horas. Nós temos uma comissão composta aí pela Suzy, a Emanuele, a irmã Sirlene e também a Cida, que está arrecadando todas as doações, né, para nós fazermos esse outlet que vai ser no dia 27, tá bom? Um último aviso que eu gostaria de dar antes de nós entrarmos propriamente no estudo, é que hoje à noite nós vamos ter um culto especial, até coloquei no WhatsApp, no grupo da igreja, em comemoração ao Dia das Crianças. Então o culto hoje vai ser bem festivo, as nossas crianças que vão dirigir o culto, a gente vai ter um culto bem celebrativo, e nós vamos louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos pequeninos. Amém? Vamos lá então? Irmãos, a gente está falando sobre esse tema, temos feito uma sequência de estudos expositivos no livro de Deuteronômio, ao longo do ano inteiro, e nós estamos agora no capítulo de número 28, estamos estudando aí uma geração entre a bênção e a maldição, e o texto que nós vamos ler hoje é esse que está aí, os versos de 1 a 14, versos de 1 a 14. Vamos fazer essa leitura de forma participativa? Eu vou ler o verso 1, outro irmão lê o verso 2, outro irmão lê o verso 3, e assim a gente vai caminhando aí até o verso de número 14. Diz assim o texto sagrado: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós rogamos ao Senhor com todo o nosso coração para que Tu nos fales por meio dela. O nosso coração está aberto para ouvir a Tua voz. E nós queremos ter mais do que ouvidos abertos e atentos, nós queremos ter um coração disposto a obedecer. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos obedientes ao Senhor e à Tua palavra. Fala-nos esta manhã com graça, mas também com poder. Usa-me, ó Deus, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um daqueles textos que a gente gosta de ler, né? Quem é que não gosta de ler um texto como esse, cheio de tantas promessas, né? Recheado de tantas bênçãos para a nossa vida? Esse é um texto que quando a gente lê faz bem ao nosso coração. Olha o que o texto está dizendo aí: você não vai pegar dinheiro emprestado, você vai emprestar para muita gente, né? Os teus inimigos, eles vão vir contra você, mas eles vão fugir. Você vai estar sempre à frente, nunca atrás. Esse negócio de pegar fila, ficar lá atrás, não é contigo. Você vai estar sempre na frente, né? Sempre cabeça, nunca vai ser cauda. Então esse é um texto bom de ler, né? E a gente acaba acolhendo no nosso coração uma expectativa que o Senhor realmente há de nos abençoar de maneira grandiosa e poderosa, e que a gente nunca vai passar necessidade, provação, dificuldade, né? Então o nosso tema é esse aí, uma geração entre a bênção e a maldição. No domingo passado a gente falou sobre maldição, né? Quem estava aqui ouviu a gente falar um pouquinho sobre esse tema. A gente vai voltar naturalmente nele outra vez, mas o capítulo 28, ele passa a introduzir então um conceito de bênção, tá? E se por um lado a gente falou muito sobre maldição, então hoje a gente vai falar sobre bênção. E a minha pergunta para você é: o que vem à sua mente quando você ouve a palavra abençoado? Quando alguém diz assim, eu sou abençoado. Ou quando você mesmo diz assim, eu sou uma pessoa abençoada. O que vem à sua mente? Boa, ok. Tudo de bom. Essa pessoa, uma pessoa próspera. O que mais? Uma pessoa alegre, bem resolvida, confiante. Então, todos esses conceitos positivos, muitos deles aliados à prosperidade, à aquisição, vitória, conquista, tudo isso nós associamos às bênçãos de Deus. Mas não conclui o sermão ainda não. Espera aí que eu só estou introduzindo. Olha só, irmãos. A própria definição de abençoado é essa aí, ó. É alguém bendito, que se abençoou, que recebeu uma bênção, uma graça de Deus. É uma pessoa afortunada, que possui muita sorte, tanto financeira quanto espiritual. Então esse é o conceito que a gente acaba tendo de uma pessoa abençoada. É alguém que prosperou, é alguém resolvido financeiramente, né? É alguém que chega, compra uma casa grandiosa e a gente diz, nossa, como fulano é abençoado. Que tem muita saúde, né? Alguém que não fica nem resfriado, meu Deus, como essa pessoa é abençoada, né? Então essa é a sensação ou a ideia que a gente constrói de bênção de Deus. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer hoje, e eu espero em Deus que o Senhor te ajude, é que nós precisamos desconstruir o conceito equivocado que nós temos de bênção de Deus. Ou um conceito equivocado que a gente tem de ser abençoado.
Não que a bênção de Deus não seja ser próspero, ter casa, ter carro, ter uma conta bancária recheada. Isso de fato é bênção, é também a bênção. Mas eu não posso desconsiderar outras questões que estão para além de uma realidade material. Ser abençoado por Deus é muito além do que ter casa, carro, saúde e benefícios financeiros ou materiais, tá? Então, o que eu queria começar introduzindo o nosso assunto aqui? A definição que nós temos de bênção, gente, ela está intimamente ligada à prosperidade financeira, né? Isso é algo muito utilizado, inclusive, por muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, impulsionadas pelo que a gente chama hoje de teologia da prosperidade, né? Há pessoas que veem a bênção de Deus apenas naquilo que é grandioso. Há uma história muito interessante de Blaise Pascal, que era um filósofo matemático, e ele chegou em casa e o filho dele disse assim: papai, eu recebi um grande milagre. E aí ele falou assim: qual foi o milagre? E aí o filho dele disse assim: eu estava indo ao mercado a cavalo, e de repente o cavalo estava indo muito rápido, o cavalo quase caiu num precipício. E eu vi a mão do Senhor me protegendo, me guardando e me livrando. Foi um grande milagre. E aí o Blaise Pascal disse: filho, eu também recebi um grande milagre de Deus. E o filho dele disse: qual foi? Eu fui ao meu trabalho, voltei e não aconteceu absolutamente nada. E aí o filho dele disse: papai, não entendi. E ele disse assim: esse é o nosso problema, a gente só vê a mão de Deus quando algo grande e extraordinário acontece. A gente não consegue ver a bênção de Deus e o agir de Deus naquilo que é ordinário. Às vezes a vida está tranquila, sossegada, mas a gente só vê o milagre, a gente só vê a majestade, a grandeza de Deus quando o extraordinário acontece. Quando nós vamos a Mateus capítulo 6, Jesus nos convida a olharmos para a providência de Deus a partir das pequenas coisas. Jesus diz: olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus. O milagre, a bênção está acontecendo todos os dias, mas a gente não está percebendo, a gente não está enxergando. Então, a grande questão que nós precisamos hoje fazer esta manhã, irmãos, é desvencilharmos a ideia que nós temos de bênção, a prosperidade. A ideia que nós temos de ser abençoado com aquilo que nós entendemos ser conquistas, vitórias e aquisições. Nós consideramos como abençoado alguém que é rico e alguém que é abastado, ao passo que nós deixamos de enxergar a bênção de Deus sobre aquele que passa por privações. Às vezes você está diante de uma pessoa, ou você é uma pessoa, que você não está emprestando dinheiro, você está pedindo dinheiro emprestado. Às vezes, você não está com saúde para dar e vender, você está enfermo. Às vezes, você não está comprando e adquirindo, você está vendendo almoço para comprar a janta. E ainda assim, você é uma pessoa abençoada. Então, quando nós lemos esse texto de Deuteronômio capítulo 8, nós precisamos fazer uma interpretação correta, e não uma interpretação equivocada, porque a tendência que nós temos, e esse texto aqui é um texto muito mal utilizado, né, para dizer que o crente que é fiel e que é obediente, ele não pode ficar endividado, ele não pode adoecer, ele não pode passar por dificuldades. Então, nós precisamos
desconstruir o conceito que nós temos de bênção e reconstruí-lo a partir de uma definição realmente bíblica e teológica, ok? Abençoado se tornou um termo muito utilizado e, por vezes, o uso indiscriminado fez com que nós perdêssemos a carga semântica. Sabe, quando você começa a repetir uma palavra várias vezes, aquela palavra vai perdendo o sentido? Eu acho que é exatamente isso que a palavra bênção ou a palavra abençoado significa. Aconteceu com ela. É igual a palavra pecado. Quando a gente fala pecado, o pecado não soa mais aos nossos ouvidos como algo trágico, como algo feio, como algo ruim. E deveria provocar em nós uma profunda repulsa. Mas é algo que foi banalizado. E eu acredito que a palavra bênção e a palavra abençoada é uma palavra que foi banalizada em nosso meio. E ela perdeu um pouquinho o sentido dela, de tanto que nós estamos usando ela de maneira indiscriminada, né? Olha só, não estou fazendo uma crítica aos testemunhos não, mas os nossos testemunhos de fé, eles normalmente estão relacionados a aquisições, conquistas e curas, né? Quando você vê alguém testemunhar, normalmente esses testemunhos eles estão ligados à compra de uma casa, compra de um carro, à mudança da situação financeira, aprovação em um concurso público, promoção e aumento de salário, cura de enfermidades, né? Normalmente os nossos testemunhos estão relacionados a isso. Não que você não possa e não que você não deva fazer isso, você deve fazer isso. Mas os nossos testemunhos, eles precisam ir além disso. Eu, por exemplo, nunca vi alguém utilizar um microfone e testemunhar para dizer: irmãos, eu era uma pessoa avarenta e hoje Deus me fez uma pessoa generosa. Eu era uma pessoa extremamente egoísta e hoje Deus me fez uma pessoa que partilha. Então a gente começa a contar os testemunhos daquilo que pode ser mensurável, né? Daquilo que pode ser contado, adquirido, conquistado. E é por isso que a nossa definição de bênção começa a se aliar muito a aquisições e à prosperidade. Nós nos esquecemos de testemunhar que nós éramos pecadores, que nós éramos alcoólatras, que nós éramos viciados, que nós éramos perdidos, que nós éramos miseráveis e que um dia o Senhor nos encontrou. Um dia o Senhor nos achou. E a graça dele mudou a nossa vida, mudou a nossa casa, mudou a nossa história. Se você ligar o seu rádio hoje, em qualquer dessas emissoras de rádio, e você ouvir os testemunhos, todos eles são assim: eu era um falido na vida, agora eu tenho 4, 5 empresas, eu andava de ônibus, agora eu tenho 3, 4 carros dentro de casa, eu morava de aluguel e agora eu tenho uma casa e acabei de comprar uma casa para cada um dos meus 8 filhos. Os testemunhos são assim. Por quê? Porque a bênção está relacionada a dinheiro. Porque nós temos uma visão reducionista do que é a bênção de Deus. A gente só consegue enxergar a bênção quando ela se materializa em cifras, em posses, em prosperidade. É por isso, irmãos, que nós precisamos desconstruir o conceito equivocado que nós temos de bênção. Oi? É difícil, não é fácil não. Quais são os perigos desse entendimento? Olha só. Sim, pastor. Pois não. Depois que ele o quê? Depois que ele ganhou na loteria.
Só isso, pastor? Parou aí? Não, e tem muita gente querendo fazer de Jesus e da igreja uma loteria. Tem muita gente que vem para a igreja porque acha que o evangelho é um passaporte para a prosperidade. Eu já disse isso aqui, irmãos. Se a gente quer prosperar, não estou dizendo que Deus não vai nos abençoar e não vai multiplicar o nosso trabalho. Mas se você quer prosperar, acorda cedo, trabalha muito, né? E Deus vai abençoar as obras das suas mãos. Eu não conheço alguém na Bíblia que prosperou só orando e fazendo campanha. Não existe isso, irmãos. Não existe. Não existe isso. A gente acha que Deus vai nos prosperar. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme, eu vou só dormir e orar, vai nessa. Não levanta cedo para trabalhar não, e não trabalha muito não, para você ver, né? Um dos homens mais prósperos da Bíblia foi Abraão. Jacó. Se você olhar para a história de Jacó, quando Jacó vai se separar do sogro dele, ele chega para o sogro dele e fala assim: você sabe o quanto eu trabalhei de noite, de dia, de madrugada, sob o sol, sobre a chuva, e o que você tem hoje, Deus te deu porque Ele abençoou o meu trabalho. Dá uma olhada lá. Um homem que trabalhava demais, né? Então a gente precisa mudar um pouquinho o nosso entendimento. Quais são os perigos, gente, de nós termos essa tendência de interpretarmos assim as Escrituras? Primeiro, pessoas que estejam passando por dificuldades, sejam elas financeiras, familiares, enfermidades, né? Ficam aflitas e desesperadas e passam a atribuir a sua calamidade a pecados não confessados, né? Eu ouvi um testemunho na rádio, por exemplo, a pessoa falando, né? Era ao vivo o programa, e eu assim, gente, isso aqui está mais engraçado do que o show de comédia do Tiririca. A pessoa falando no rádio ao vivo com o pastor, né, que só vivia endividado, muita tribulação, estava doente, não sei o quê. Aí o pastor disse assim: isso é um encosto na sua vida, né? Há pecados na sua vida, há pecados na sua família. Enquanto você não confessar, né, esses pecados, você não tem como prosperar. De fato, irmãos, a Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. O pecado pode ser uma amarra na vida de uma pessoa? Pode. Mas eu atribuir ao pecado tudo que a pessoa está vivendo, chega a ser leviano. Por quê? Porque a Bíblia dá provas inúmeras de pessoas que eram fiéis, que eram obedientes, que não estavam em pecado e ainda assim passaram por privações, dificuldades, ficaram doentes, oraram pedindo a cura e Deus não as curou. Quer ver um exemplo disso? Jó, Paulo, Elias, tantos e tantos homens. Aliás, foi Paulo que disse que aquele que quer viver piedosamente em Cristo, ele vai padecer. Às vezes a pessoa acha que se entregar a Cristo ou viver o Evangelho é um passaporte para nunca mais passar problema. Muito pelo contrário, às vezes a nossa vida ela fica mais difícil quando a gente se decide por Jesus. Às vezes a sua relação com a família era tranquila, aí você se converte, passa a ser perseguido na família. Às vezes se converte, passa a ser perseguido no trabalho. Então, viver o Evangelho não é, irmãos, uma injeção de imunidade para todas as mazelas e dificuldades da vida. Não é, tá? Aham. É condicional. Exato. Exato. Exatamente.
Ó, um outro perigo que a gente corre é limitar a graça de Deus à prosperidade, né? Como eu disse, é uma visão muito reducionista. Deus, irmãos, Ele não está na nossa vida para satisfazer os nossos anseios. Eu ouvi uma frase do Fred, eu nunca me esqueci dessa expressão que ele usou uma vez que ele pregou aqui na igreja. Disse assim: Deus não tem compromisso com o seu conforto, Deus tem compromisso com o seu caráter. Deus não está preocupado em te dar conforto, Ele pode fazer isso, mas Deus está preocupado em trabalhar você. Trabalhar você. Então não reduza e não limite a graça de Deus a dinheiro e prosperidade. Um outro perigo que isso traz é esse aqui, ó. Atrair pessoas ao evangelho com motivações econômicas. Tem muitas pessoas que estão na igreja com motivações equivocadas. Muita gente. Isso não é hoje. Eu me recordo no evangelho de João, quando Jesus começou a multiplicar pães, multiplicar peixes, né? Aí a multidão foi crescendo, já falavam em constituí-lo rei, né? O primeiro fome zero foi Jesus que a primeira política pública do fome zero foi Jesus que estabeleceu ali. E aí teve um dia que Jesus engrossou o discurso e as multidões começaram a ir embora. E Jesus chegou para Pedro e para os discípulos e disse assim: por que vocês não vão embora também? E aí aquele grupo pequeno que tinha ficado, Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Lá no Evangelho de Marcos, diz que a popularidade de Jesus estava tão grande, que Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, todos te buscam. E Jesus responde: mas muitas pessoas estão atrás do pão, apenas do peixe, dos milagres. Ainda hoje é assim. Pessoas que vão à igreja com uma motivação equivocada. Elas não estão atrás de Deus, elas estão atrás daquilo que Deus pode proporcionar a elas. Elas não estão atrás do abençoador, elas estão atrás das bênçãos, só das bênçãos. E sabe o que é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém? É exatamente isso. É ir embora com a bênção, mas sem o abençoador. Não há nada mais triste do que isso. A pessoa vir à igreja para receber uma bênção, receber a bênção, mas ainda assim sair vazia de Deus. Às vezes até recebe, né? Diga, Thales. Uhum. Simão. Pedro disse para ele: seja para tu e para a tua perdição o teu dinheiro, né? Pedro, ele não aceitou mercadejar a graça, o evangelho e o Espírito Santo. A gente precisa entender isso, irmãos, e fazer um teste das nossas motivações. O que me traz à igreja? O que me traz a Cristo? E se Deus decidir não me curar? E se Deus decidir não me prosperar? E se Deus decidir, em sua infinita graça e misericórdia, não conceder a mim o que eu tanto peço a Ele, você vai embora? Vai. E a gente tem orado por isso, pastor. Mas ainda que, né? Ainda que tem uma música que eu acho que a gente até precisa cantar ela mais aqui na igreja, né? Aquela música assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, né?
Se a bênção vier, Ele é Deus, e se não vier, Ele continua sendo Deus. Irmãos, Deus é bom, Deus é sempre bom. Ainda que a cura não venha, ainda que o milagre não aconteça, ainda que a prosperidade não bata na nossa porta, Ele continua sendo bom, e tudo o que Ele faz é bom. A nossa dificuldade é enxergar essa nuance da bondade, porque para nós, a bondade de Deus está atrelada aos benefícios. Sim, pastor. Deus proverá para si. É isso mesmo. Para si. Exato. Olha só, irmãos, aí eu preciso só fazer uma pausa aqui e dizer o seguinte: não é pecado buscar as bênçãos, tá? Eu também já orei pedindo a Deus que me abençoasse em determinadas áreas, tá? O erro, ele se configura quando nós fazemos da bênção o nosso alvo. Quando as bênçãos recebem a atenção principal do culto, as mensagens deixam de ser cristocêntricas e passam a estar centradas apenas nas necessidades das pessoas, fazendo com que Deus deixe de receber a atenção que lhe é devida e o foco passa a ser o sujeito, a sua necessidade e as mensagens de provisão divina em favor do fiel. Então tem muitas igrejas assim, cujos cultos, eles não são voltados para glorificar a Deus, é para atender a necessidade das pessoas. A mensagem é para isso, o culto é direcionado a isso. E a gente precisa, inclusive, desconstruir essa ideia de culto que a gente tem. A gente vem aqui para cultuar, para adorar, para bendizer. O culto, irmãos, ainda que não aconteça nada de extraordinário, sabe? Ainda que o culto seja tranquilo, sereno, mas nós viemos aqui para adorar, para cultuar. Não é para receber algo em troca, Deus, por sua graça, nos abençoa todos os domingos que nós estamos aqui. Por exemplo, à medida que você está sentado aí, acredito eu que Deus está abençoando você, por meio da palavra, por meio das orações, por meio dos louvores que estão sendo cantados, Deus está falando contigo. Mas você não vem aqui para ser abençoado, ou não deveria. Você vem aqui para adorar, para cultuar. Se você recebe algo, no momento em que isso está acontecendo, é graça, é bondade, é misericórdia. Mas ainda que você saia daqui sem levar nada, a ideia de culto não é levar nada, é trazer algo a Ele. E o que você vai trazer a Ele? O seu louvor, a sua adoração, o seu culto. Ainda que você vá embora de mãos vazias. Servir a Deus e servir ao seu irmão. Porque a gente chega na igreja, a gente quer sair com algo. Você não veio aqui para ser presenteado, você veio aqui para trazer a sua oferta, trazer o seu culto, trazer a sua adoração. Ok? A gente precisa desconstruir alguns conceitos que temos. Um ponto importante da gente explicar é o seguinte, irmãos: não é só o crente que prospera.
a Bíblia diz que o ímpio também prospera. Né? Aquele que não teme a Deus, ele tem saúde, tem carro novo, tem casa nova, né? E essa foi uma questão que inquietou muitos personagens da Escritura. Por quê? Porque eles iam para Deuteronômio 28 e para tantas outras passagens bíblicas que diziam assim: se você for obediente, você vai prosperar, você vai crescer financeiramente, e se você for infiel, você vai ter maldição e vai viver doente, teus filhos vão viver doente. E aí eles olhavam para a realidade da vida e eles viam o justo sofrendo e o ímpio prosperando. Então eu queria trazer alguns textos aqui para a gente ler. Vamos lá? Vamos abrir no Salmo 73. Salmo de número 73. Do verso de número 3 ao verso de número 14. Pode ler, quem achou pode ler. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservará puro o coração. E lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Veja, irmãos, qual é o drama de Asaf? Qual é o drama de Asaf? Ele é justo, é fiel, é obediente e ele só está levando bola nas costas. Né? Ele diz que só é castigado, afligido, né? Que nada dá certo para ele. Aí ele olha para o ímpio. O cara não tem nada com Deus. Ele diz aí, só usa a boca para blasfemar, para falar bobagem, besteira, derrama sangue inocente, peca toda hora. E aí ele diz assim: eu estou olhando para o ímpio fazendo isso e ele está só acumulando riqueza. O cara não pega uma gripe, só vive sadio, tranquilo, os filhos dele tudo na bênção. E eu aqui servindo a Deus com fidelidade e só estou levando cipuada. Aí ele chega no verso de número 13 e 14 e diz assim: olha, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo eu sou afligido e a cada manhã eu sou castigado. Essa é a grande inquietação de Asaf. Por que que o ímpio prospera e o justo sofre? Né? Nós precisaríamos de mais do que uma manhã para fazer uma exposição aqui do Salmo de número 73. E às vezes reivindica: Senhor, sou teu servo, estou sendo fiel, sou dizimista e ofertante, estou na tua casa fazendo a tua obra e eu só estou passando por tribulação. E o meu vizinho lá que bebe, que bate na esposa, os filhos estão na... E ele está só na bênção, só prosperando. Que lógica é essa? Que lógica é essa? Como é que o justo recebe pela sua justiça algo ruim e o ímpio recebe pela sua impiedade algo bom? Né? Essa foi uma questão que afligiu o coração de Asaf. Agora vamos seguir adiante. Eclesiastes 9, verso 2 e verso 3. Quem achou pode ler.
Ele há desistido e desviou enquanto viu, depois rumo. Isso. Até aí, pastor. Então, olha só, o que Salomão está dizendo aí? O crente não tem um anjo da guarda que o protege sempre ali. O ímpio bate o carro, aí o crente vai para a igreja, quando sai da igreja, bate o carro. O crente adoece, né? Passa por dificuldades, é isso que ele está falando. Não tem diferença do que cultua e do que não cultua, do que sacrifica e do que não sacrifica, né? Salmo 37, verso 1 e 2. O Salmo de número 37, me parece que é um salmo de Davi, é um salmo onde o salmista está olhando para a prosperidade dos ímpios e ele sente aquela inveja, né? É o que os crentes chamam de inveja santa, aquela inveja branca, como se isso existisse, né? Mas olha para a vida do outro e aí sente, gente, eu estou sendo fiel a Deus e só estou sendo perseguido, só estou passando por dificuldades e problemas, né? Agora esse texto de Jeremias eu acho fabuloso. Jeremias capítulo 12, verso 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Contudo, farei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos que procedem perfeitamente. Essa é uma das orações mais ousadas que eu já vi na Bíblia. Se você pegar uma outra tradução, a da linguagem de hoje, ela traduz assim: Senhor, eu sei que o Senhor é justo, mas eu queria conversar contigo sobre a sua justiça. Não concordo com ela, porque o justo está sofrendo e o ímpio está prosperando. Essa é a oração de Jeremias. Eu sei que o Senhor é justo, mas eu quero discutir sobre os termos que o Senhor exerce essa justiça. Não me parece justo o ímpio prosperar e o justo sofrer. Então é isso que nós precisamos entender, irmãos. O que é a bênção de Deus? A bênção de Deus ela não pode estar restrita à prosperidade, à saúde, a aquisições, a vitórias e a conquistas. Por quê? Porque no dia em que nós passarmos por momentos difíceis, a tendência é que nós vamos achar o seguinte: Deus me abandonou, Deus não me abençoou, Deus está me deixando sofrer. E nós perdemos a ideia de que no sofrimento, ainda no sofrimento, Ele está nos abençoando. Ainda passando por dificuldades, a mão dEle está sobre nós. Vamos seguir aqui. Mas que é bravo ver o ímpio prosperar e o justo sofrer, né? Não é fácil não. Olha só, meus irmãos, a tradução, essa ESV do Novo Testamento em inglês, ela tem 112 referências com as palavras abençoe, bênção ou abençoado. Agora, preste muita atenção nisso. Nenhuma delas está conectando bênção com prosperidade material, nenhuma. Se no Antigo Testamento a evidência de que a bênção era a prosperidade, no Novo Testamento essa dinâmica muda. Todas as vezes que a palavra bênção no Novo Testamento aparece, nenhuma dessas palavras está relacionada à riqueza. Nenhuma delas, tá? De acordo com a Bíblia de Estudo Keyword, a palavra grega traduzida como abençoado nestas passagens é makarioi, que significa ser plenamente satisfeito. Refere-se àqueles que receberam o favor de Deus independentemente das circunstâncias. Veja que é um conceito muito mais amplo do que a prosperidade. Se você for, por exemplo, a Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, quando Jesus fala sobre qual é o homem abençoado, você vai ver que a bênção ali está completamente invertida da nossa lógica humana. Jesus diz que bem-aventurado
ou abençoado, ou felizes, são aqueles que são perseguidos, aqueles que têm fome, aqueles que são pacificadores, aqueles que são mansos, aqueles que são humildes. Jesus não está falando que o abençoado é aquele que enriquece, aquele que se engrandece, muito pelo contrário, é aquele que se humilha, é aquele que se quebranta. Percebam que no Novo Testamento essa lógica é completamente invertida. E se no Antigo Testamento a evidência da bênção de Deus era a prosperidade material, no Novo Testamento a evidência da bênção de Deus é a prosperidade espiritual. É aquela pessoa que pode vir o que vier, ela continua firme. Pode vir o que for, ela continua aos pés do Senhor. Pode vir a tempestade que vier, e ela continua ali, agarrada com Jesus. Não há nada que consiga separar aquela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia está dizendo, quão abençoada é essa pessoa. Né? Eu gosto dessa expressão do Edwards, a Lusa, acho que esse é aquele livro, A Espiritualidade, você comprou uma vez aqui, né, do Jonathan Edwards. A grande bênção de Deus, esse é um puritano, a grande bênção de Deus para o cristão é a percepção real da excelência de Deus e de Jesus Cristo. A visão que ele tem do encanto e da beleza de sua santidade e de sua graça. A verdadeira bênção, irmãos, é quando a gente olha para Jesus e vê o que ele fez na nossa vida. Que nós não éramos merecedores, nós estávamos perdidos, merecíamos o inferno, merecíamos a condenação, não havia nada de bom em nós, nós não estamos aqui pelos nossos méritos, não é porque Deus olhou para você e se encantou com a sua beleza, não é por isso. Ele olhou para você e não havia nada de bom em você. Aliás, as suas boas obras, diz o profeta Isaías, eram como trapos de imundícia diante dele. Não havia nada de bom em nós, mas Ele nos amou. Ele nos amou. Diz Ezequiel capítulo 16, que a beleza que nós temos é porque Ele colocou a glória dEle sobre nós. É isso que nos faz belos. É isso que nos faz diferentes. Diz o apóstolo Paulo, que Deus colocou esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que há de belo na nossa vida não é essa casca aqui. Isso é um vaso de barro, a gente não vale nada. O que há de belo em nós é o Evangelho, é o Espírito Santo, é o que Cristo fez. Nós temos este tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Né? E a grande bênção é nós percebermos isso, termos a percepção real da excelência de Deus nas nossas vidas. Há uma outra frase aqui do Piper, que ele diz assim: é antibíblico e arrogante tentar adorar a Deus por qualquer outra razão que não o prazer de estar nele. Eu acho que o grande convite a nós esta manhã é que nós precisamos colocar as nossas motivações diante do altar de Deus. O que tem levado você a vir à igreja? Qual é a motivação que você tem em vir à igreja? Ser abençoado? Prosperar? Enriquecer? Ajuntar tesouros? Eu quero dizer a você, meu irmão, que se a sua motivação for essa, pode até ser que você prospere, pode até ser que você ganhe aquilo que você tanto almeja, mas ir para casa abençoado e sem um abençoador é voltar para casa vazio e sem nada. Você precisa servir a Deus pelo que Ele é, ainda que Ele não te dê o que você tanto queira, ainda que Ele não te conceda a sua oração, a sua petição, você precisa adorar a Deus pelo que Ele é. Isso é de fato ser abençoado. Ainda que Ele te tome.
Muito boa essa colocação, né? Ainda que ele te tome. Né? Sim, senhor Thaí. É interessante observar que quem prometeu tesouros, bênçãos e dinheiro e até esse mundo todo Foi o diabo. Exatamente. A maior bênção que nós herdamos por meio do sacrifício de Jesus na cruz não foi o céu, não foi a salvação, nem a paz, nem a prosperidade ou qualquer outra coisa. A maior bênção que nós herdamos foi o próprio Jesus, pois ele se deu a nós em relacionamento e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos para estar em sua presença. Talvez muitas pessoas dirão, mas só isso? Isso é tudo? Não tem nada de melhor? Bem, para esses eu digo o seguinte: o problema certamente não está em Cristo, mas no Cristo falso e pequeno, tacanho e sem graça que você conhece. A maior bênção, irmãos, que nós podemos receber, na verdade, nós já recebemos. Você não vai receber uma bênção maior do que aquela que já lhe foi dada. Você recebeu Cristo. Cristo te recebeu. É por isso que nós somos abençoados. Então, irmãos, a bênção, ela não está no lugar, ela não está nas coisas, a bênção está sobre nós. A bênção é Jesus. Esse é o conceito verdadeiro de bênção e de ser abençoado. Eu queria concluir lendo Efésios 1, de 3 a 14, e me parece que nesse prólogo, o apóstolo Paulo traz uma definição corretíssima e muito clara do que é a bênção de Deus e do que é ser abençoado pelo Senhor. Eu vou fazer a leitura e vou pedir aos irmãos para que acompanhem atentamente. Então, o que é a bênção e o que é ser abençoado? Veja a definição que o apóstolo Paulo traz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, e desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isso é a bênção e isso é ser abençoado. O apóstolo Paulo diz que a bênção é Jesus. Essa bênção veio ao mundo, essa bênção nos alcançou. E que bênção é essa? Aí ele começa a discorrer sobre todo o processo da salvação, a regeneração, a justificação, a santificação. E aí Paulo olha para a igreja e diz: que povo abençoado! Esse povo é lavado pelo sangue de Jesus, esse povo teve os seus pecados purificados, lavados, esse povo vai morar no céu, esse povo é um povo abençoado, porque esse povo recebeu a bênção. E a bênção é Jesus.
Vamos orar, irmãos?